Fala aí pessoal, a gente está de volta com o nosso canal Showball, seja muito bem-vindo, eu sou o Danilo e mais uma vez aí com as notícias do mercado da bola, com as informações aí quentíssimas e atualizações, cara, muita coisa aí pra gente falar. Flamengo acertando a contratação aí do zagueiro Vitão, também vamos falar aqui da situação do Savarino, a negociação com o Corinthians está acontecendo sim, o Botafogo está disposto a ceder o jogador, o Corinthians já estaria sabendo o tanto que terá que pagar de salários ao Savarino. Vamos também falar do Vasco, meu amigo, que pode ter grandes contratações. O Vasco tem interesse no Douglas Luiz, aquele mesmo, jogador da seleção brasileira, jogador que está atualmente no Nottingham Forest, passou pela Juventus. O Vasco tem um forte interesse na contratação desse atleta para ser a grande contratação do ano de 2026. E a negociação só depende do jogador. Vamos trazer essa informação e também outros nomes que o Vasco está negociando. Vamos falar do Fluminense, querendo Everton Cebolinha, fechando a contratação do Arana, e também muitas outras novidades, né? O Fluminense também tenta a contratação do Alan Patrick. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do canal. A gente quer chegar a 45 mil inscritos, falta pouquinho para chegar a 43 mil inscritos. Se puder se inscrever aí, vou agradecer demais. Muito obrigado a galera que está chegando aí, se inscrevendo no nosso canal, hein? Tamo junto. Bom, começando o nosso girão de notícias aí com a situação do Bahia e o volante Bruno Gomes do Internacional. O Bahia sinaliza uma proposta de 5 milhões de euros, aproximadamente 32 milhões e meio de reais, mais um jogador cedido ao Internacional para contratar o volante colorado. Porém, a situação é que o Internacional não estaria disposto a se desfazer do jogador e deverá recusar a proposta. Anteriormente, o Atlético Paranaense também tentou a contratação do Bruno Gomes sem sucesso e o Bahia tentou oferecer muita grana, porém o Internacional não deseja vender o jogador nesse momento. Comenta aí se você acha que seria uma boa para o Bahia contratar o Bruno Gomes. O Internacional está perdendo alguns jogadores, né? E também pode perder. O primeiro deles aqui, cara, Alan Patrick, jogador muito importante no Colorado, camisa 10, capitão, titular incontestável, desperta interesse do Fluminense. As informações dão conta que o Fluminense já fez uma sondagem ao staff do meio de 34 anos, porém ainda não procurou o Internacional para tratar de uma proposta. A negociação não seria simples, já que o contrato do camisa 10 vai até o fim de 2027 e ele ainda recebeu um aumento salarial lá no Internacional. A negociação é vista como muito complicada pelo Fluminense e pode ser que nem aconteça, mas o interesse existe. Além desse nome aí, o Internacional também acertou a venda do zagueiro Vitão, não para o Cruzeiro. Ele já tinha um acerto com o Cruzeiro, porém o zagueiro do Cruzeiro, João Marcelo, queria para o Internacional, deu para trás, e o Inter acabou desfazendo um negócio com o Cruzeiro e aceitou a proposta do Flamengo. O Vitão não será jogador do Cruzeiro, e sim jogador do Flamengo, cara. O jornalista Vene Casagrande trouxe a informação que o Flamengo negocia agora as bases salariais com o staff do zagueiro. A proposta do Flamengo que foi aceita pelo Inter é que o perdão da dívida pelo Thiago Maia, em torno de 30 milhões e meio de reais, vai ser perdoado. Não vai ter essa dívida mais entre o Internacional e o Flamengo. Também vai ser pago um dinheiro à vista de 35 milhões e 700 mil reais na contratação do jogador, mais 500 mil euros, aproximadamente 3 milhões e 200 mil reais em bônus. Todo o montante dessa negociação gira em torno de 69 milhões e meio de reais. Essas são as informações trazidas pelo jornalista Vene Casagrande, o valor total de 80% dos direitos do atleta, né? Com certeza o Internacional saiu ganhando nessa situação, porque além de ter uma dívida de 30 milhões perdoada, o Internacional também vai receber uma boa quantia aí com a venda do Vitão, que vai receber na casa de 35 milhões e 700 mil reais, que serão pagos à vista, né? Com certeza faz total diferença na hora de uma negociação. E já que a gente falou do Fluminense, que tem interesse em um jogador do Inter, o Fluminense também tem interesse em um jogador do Flamengo, né? O Fluminense estaria interessado na contratação do atacante Everton Cebolinha. Inclusive, segundo o GE. Globo, o tricolor fez um contato com o staff do atacante para saber se ele continuará no Flamengo em 2026. Em caso de uma saída, o Fluminense fará uma proposta oficial para contratar o jogador. Além desse nome, o Fluminense tem negociações avançadas com o lateral esquerdo Guilherme Arana. A negociação deve ficar muito perto de acontecer e o jogador ser novo reforço tricolor após a chegada do Renan Lodge no Galo.
o Arana iria perder muito espaço, jogador que teve muitas lesões e também tem um altíssimo salário. E a saída dele é praticamente certa do Atlético Mineiro. E o Fluminense deverá ser o novo destino do Guilherme Arana. Já que a gente falou do Flamengo, contratou o Vitão e pode perder o Cebolinha para o Fluminense, o clube também acertou o empréstimo do atacante Carlinhos ao Remo. O jogador esteve emprestado na última temporada ao Vitória e o contrato do jogador com o Remo vai até o fim de 2026. E ao término desse contrato, o jogador deixará de ter vínculo com o Flamengo e também com o Remo, porque o empréstimo dele é de uma temporada apenas até quando se encerra o seu contrato com o clube carioca. Além desse nome, o Flamengo também busca reforços, monitora a situação aí do Marcos Antônio, meio-campista do São Paulo. Um ótimo reforço aí que chegaria para agregar em qualquer elenco aí do Campeonato Brasileiro, A busca por um meio-campista vem sendo tratada como uma posição imprescindível lá no Flamengo. A diretoria entende que existe uma carência, uma certa carência no meio de criação do Flamengo e o Saul pode passar por uma cirurgia, o que também o afastaria dos gramados por cerca de 4 meses, enquanto De La Cruz convive com problemas crônicos no joelho esquerdo. E com isso o Flamengo tenta trazer um meia que sabe marcar, mas que também sabe sair jogando. O Marcos Antônio agrada em muito a diretoria carioca. Vamos ver se vai acontecer o negócio por esse jogador também. Lá no Corinthians, o clube está iniciando as negociações para contratar o meio-campista venezuelano Savarino. Ontem a gente até trouxe informação aqui no canal que de fato existiu interesse do Corinthians em contratar o jogador, só que dessa vez a negociação já se iniciou e o clube carioca está aberto a negociar o atleta. O Corinthians está planejando fazer uma oferta ao jogador e além de oferecer um atleta do seu elenco ao Botafogo. O Corinthians está disposto a arcar com um salário mensal na casa de R$800 mil pelo camisa 10 aí do Botafogo. Com certeza seria um baita reforço, ainda mais o Corinthians dando um chapéu no São Paulo, onde o São Paulo demonstrou um fortíssimo interesse na contratação do Savarino também, porém o jogador não deu prioridades para fechar com o São Paulo. E quanto às saídas no Corinthians, o Milan segue ainda interessado na contratação do goleiro Hugo Souza e deverá fazer uma nova proposta aí para contratar o jogador. Uma das opções consideradas pelo clube italiano é adquirir o jogador, mas mantê-lo no Corinthians até a Copa do Mundo por empréstimo. O Milan vê uma grande possibilidade em contratar esse atleta, que seria um baita reforço, cara? E já que a gente falou aí do Botafogo, que pode perder o Savarino, o clube tem negociações aí iniciais para contratar o lateral esquerdo Rubens, ex-Atlético Mineiro, que está atualmente no Dinamo Moscou da Rússia. O lateral esquerdo de 24 anos pode ser novo reforço do Botafogo, porém as negociações ainda estão em estágio muito inicial, tanto que o Botafogo ainda não entrou em contato com o Dinamo Moscou. As conversas são feitas exclusivamente com o staff do atleta. Seguindo aí o nosso girão de notícias do mercado da bola, tivemos a informação que lá no Vasco o clube deverá fazer uma grande reformulação no seu elenco e também grandes contratações deverão ser feitas. O Vasco nos últimos dias tentou a contratação aí do atacante Breno Lopes. O Fortaleza, por sua vez, quer cerca de 2 milhões de euros para negociar o atacante. O Vasco tem um interesse nesse jogador, ainda não fez uma proposta oficial, mas segue as negociações. O Vasco também desejou o zagueiro William Machado do Ceará, porém as informações que temos atualizadas é que o jogador está acertando a sua ida para o Mirassol e deverá ser novo reforço do clube paulista para a disputa da Libertadores. E um outro nome que o Vasco tentou também foi o volante Pierre, que está atualmente também no Fortaleza. E além desses 3 nomes, tivemos atualizações quanto a outros 3 nomes que podem chegar ao Vasco. Nomes com mais peso, jogadores aí mais importantes, que poderiam encorpar muito. Um deles, inclusive, seria um baita reforço. O Vasco tem interesse na contratação do atacante Brenner, aquele mesmo, ex-jogador do Fluminense, do São Paulo, que já está há algum tempo atuando no futebol do exterior, passou com muito sucesso no Cincinnati, nos Estados Unidos, na MLS, até se transferir para o futebol italiano na Udinese. Ele ainda pertence à Udinese, porém não conseguiu desempenhar bem no futebol italiano e acabou sendo emprestado novamente ao Cincinnati. Agora, dessa vez, as informações dão conta que o jogador já tem uma negociação com o Vasco e, segundo as informações do jornalista Rodrigo Silvério, o atleta já tem um aval do Fernando Diniz e ele vê com bons olhos voltar a trabalhar com o treinador no Vasco. Jogador que já passou na mão do Diniz lá no São Paulo e também no Fluminense. Além desse nome, o Vasco também negocia já com o Bahia a contratação do volante Caio Alexandre. O jogador de 28 anos chegaria aí para encorpar o elenco na próxima temporada. O atleta, que teve uma ótima passagem pelo Fortaleza, também passou pelo futebol da MLS, no Vancouver Whitecaps, até voltar ao Brasil. Anteriormente já tinha jogado no Botafogo. Esse atleta é um jogador de alta qualidade, poderia agregar e muito mesmo
o elenco vascaíno. Porém, o Vasco vai ter que desembolsar uma boa quantia. Os valores ainda não foram divulgados dessa negociação. E o grande nome do Vasco para a temporada de 2026, que o Vasco tem um forte interesse, é no meio-campista Douglas Luiz, jogador que está atualmente no Nottingham Forest, poderia retornar ao clube do seu coração. Ele que nunca escondeu seu amor e carinho pelo Vasco, revelado pelo próprio clube carioca. O jogador vive uma situação que ele não está conseguindo se firmar tanto lá no Nottingham Forest, depois da saída dele do Aston Villa. Ele não se encontrou mais na sua carreira, foi muito mal na Juventus, muito abaixo mesmo, e depois foi para o Nottingham Forest nessa atual temporada europeia. Não consegue também desenvolver o bom futebol dos tempos do Aston Villa e pode, quem sabe, voltar ao futebol brasileiro para jogar no Vasco. Segundo o jornalista Joel Silva, a situação depende mais do atleta do que do próprio Vasco. O Vasco claramente deve usar todos os artifícios possíveis para tentar convencer o jogador de voltar à colina. O jogador já teria deixado claro que tem um desejo de jogar novamente com o Philippe Coutinho, os dois atuaram juntos no Aston Villa. E claramente aí seria um baita reforço, não somente para o Vasco, mas para qualquer clube aqui no futebol brasileiro. Um jogador aí de seleção, até pouco tempo estava sendo convocado, é verdade, não vive uma grande fase, mas aqui no Brasil ele sobraria com facilidade, cara, jogaria muito fácil no futebol brasileiro. Esse seria o grande reforço do Vasco, além também, claro, da venda da SAF do Vasco para o Marco Lamáquia, filho do José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa. Ele não é filho da Leila Pereira, mas é filho somente do José Roberto Lamáquia, e ele está interessado em adquirir a SAF do Vasco por cerca de 2 bilhões de reais, um investimento que será aplicado em 5 anos. Essas são as informações que temos em relação ao Vasco. Com certeza o Douglas Luiz seria um baita reforço, né, cara? Comente aí, torcedor vascaíno, o que você acha da possibilidade do Douglas Luiz voltar à colina e de quebra, quem sabe, poder ser um jogador imprescindível no meio campo. Pensa ali no meio campo do Vasco com Caio Alexandre, Douglas Luiz e também Coutinho, já iria melhorar drasticamente, sim, essa qualidade no meio do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Forte abraço e é nóis!